Bom dia. Antes de tudo, quero desejar a você um ano novo maravilhoso, que esse Réveillon seja cheio de alegria, esperança e muita emoção. E para comemorar o ano bem, vou te fazer uma pergunta. Você sabia que os rins têm a incrível tarefa de filtrar cerca de 50 galões de sangue por dia? Pois é, impressionante. Esses pequenos órgãos trabalham o tempo todo para manter nosso corpo em equilíbrio, mas infelizmente nem sempre recebem a atenção que merecem. Hoje isso vai mudar. Aqui no programa Meu Doutor, vamos dar total atenção a eles com a ajuda do nefrologista Dr. Fábio Humberto Ribeiro, que já está aqui para nos explicar tudo sobre como cuidar bem dos nossos rins. E se surgir alguma dúvida durante o programa, é fácil participar. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e mandar sua pergunta para que a gente possa responder. Não saia daqui, porque a gente volta já. Você já parou para pensar como está a saúde dos seus rins? Muita gente nem imagina, mas problemas como pedras nos rins e doença renal crônica são bem mais comuns do que pensamos. Por isso, hoje, trouxemos um especialista para ajudar a gente a entender melhor como prevenir, diagnosticar e tratar essas condições. Com a gente aqui no programa, Meu Doutor, está o Dr. Fábio Humberto Ribeiro, nefrologista, formado pela Unifesp, doutor em bioética pela UNB e professor de medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde. Um currículo invejável. E para abordar esse tema tão importante, o Dr. Fábio está aqui conosco. Dr. Fábio, seja bem-vindo ao programa Meu Doutor. É um prazer tê-lo aqui e obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para discutir esses assuntos tão importantes. O prazer é meu, doutor Gutenberg. Tenho uma grande admiração pelo trabalho do senhor no sindicato e sempre defendendo o Sistema Único de Saúde. Obrigado. Fábio, as doenças renais são frequentes. Quais são os números que nos mostram a importância de discutir essa questão? Então, a doença renal, doutor Gutenberg e colegas, é bastante frequente. A gente estima mais ou menos que 10% da população adulta brasileira tem algum grau de doença renal, né? Estimando que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, é uma população considerável, e o Brasil é o quinto país no mundo com mais pessoas fazendo hemodiálise. A gente tem mais ou menos 160 mil pacientes que necessitam de terapia dialítica crônica para se manterem vivos. Acerca da litíase renal, das pedras nos rins, também são números importantes. Estima que 15% da população adulta tem algum grau de pedra nos rins, né? E com alto grau de recorrência. Em 5 anos, essas pessoas geralmente vão ter novos quadros de crise de pedra renal e de necessidade de hospitalização. Bem, Fábio, como você falou, a questão da pedra no rim, da litíase renal, do cálculo renal, eu acho que é o problema renal mais conhecido, que mais afeta, pelo menos faz mais sofrer, né? Porque a crise de cálculo renal é uma coisa tremenda, você tem que se hospitalizar, ir para o pronto-socorro e tal. Explica aqui para a gente como é que se forma o cálculo renal. Então, o rim, Dr. Gutenberg, o rim ele é responsável pela excreção de uma série de substâncias, né? E o excesso, a saída errada dessas substâncias no sistema urinário acaba muitas vezes levando ao processo de cristalização e formação desses cálculos. Então, geralmente são doenças metabólicas, o rim tem algum problema que acaba levando a excreção de alguma substância em excesso, e essa excreção de maneira errônea acaba levando à formação desses cálculos. E os cálculos eles podem dar dor, podem dar infecção urinária, uma série de complicações e acomete uma população geralmente bastante jovem e idade produtiva. Fábio, a alimentação, algum tipo de alimentação influi nisso? Então, doutor, é extremamente importante esse dado, né? A litíase renal ela tem aumentado na população e justamente uma das causas são o sedentarismo e a ingesta inadequada de água, né? Ou seja, você tem uma série de orientações dietéticas que são extremamente importantes para impedir a formação dos cálculos renais. É uma hidratação adequada, a gente fala em torno de 2 litros de líquido por dia, não basta ser qualquer líquido, tem que ser geralmente água e frutas ricas em citrato, né? Limonada, laranjada, frutas também ricas em potássio, água de coco, chás, né? E uma dieta hiperproteica, ou seja, com muitas proteínas e com muito sal, é extremamente deletéria, ela leva à formação de cálculos renais. O bom e velho churrasco, a gente tem que tomar muito cuidado. Pacientes que têm tendência a ter pedras no rim, tem que ter uma alimentação hipossódica, hipoproteica, baixa em purinas e rica em citrato, para impedir a formação desses cálculos renais. Então, quem está nos assistindo e tem cálculo renal, tem aquelas crises constantes,
a solução, a prevenção, o tratamento é uma boa ingesta de água, de líquido, né? Boa ingesta de líquido, ainda mais nesse período de seca que a gente viveu. A gente teve muitos casos de cálculo renal, que a gente verificou nesses 170 dias que não choveram no Distrito Federal, né? E às vezes essa quantidade de água é maior ainda quando você faz exercícios físicos ou quando atravessa longos períodos de baixa umidade, como que a gente viveu recentemente aqui no Distrito Federal. Fábio, o que eu tenho observado, não só na minha prática clínica, como conversando com as pessoas, é que existe o hábito de consumir, de tomar vitaminas diariamente, sem fazer um exame laboratorial para saber se tem deficiência. É vitamina B, é vitamina C, é cálcio, é vitamina D. Isso pode levar à formação de cálculos também? Esses usos exagerados de vitaminas? Pode, doutor. É extremamente importante também a população saber isso, né? Porque a gente está evoluindo com a medicina, com uma polimedicação, e isso pode ser deletério. O excesso de vitamina D pode levar à formação de cálculos de cálcio, e vitamina C também em excesso. Vitamina C, esses suplementos de vitamina C, além de não ter muita dado que mostra que melhora doenças infecto-contagiosas, elas podem levar a cálculos de oxalato. E esses cálculos de oxalato, eles podem... Então, o abuso de vitamina C e vitamina D pode levar, sim, à formação de cálculos renais. A vitamina D e a vitamina C tem evidência de que melhora a imunidade e tal, né? Mas você precisa fazer o exame de sangue, saber se a dosagem é deficiente, né? Se for adequada, não precisa fazer a reposição, o hábito de tomar todo dia. Ah, doutor Gutenberg, eu tomo cálcio todo dia, eu tomo vitamina C todo dia e tal. Isso pode ser um problema para os seus rins, né, doutor? Sim, pode ser um problema. E o que acontece? Os rins, eles são meio que o reflexo do corpo, né? Então, antigamente, os dados epidemiológicos mostraram que você tinha mais litíase renal, pedra nos rins em pacientes jovens. E cada vez mais a gente está tendo pedras nos rins, também denominado litíase renal em pacientes idosos. Por quê? Porque a litíase renal, as pedras nos rins, viram um marcador de comorbidade. Então, geralmente, a gente, antes dos 30 anos, é comum o paciente ter pedra nos rins. Depois dos 30 anos, ele como se ganhasse um brinde, ele tem pedra nos rins e hipertensão. Pedra nos rins e diabetes, pedra nos rins e dislipidemia, pedra nos rins e gota, crise de ácido úrico. Então, se a pessoa tem crise de pedra nos rins após os 30 anos, isso pode ser um marcador que tem alguma outra doença silenciosa se desenvolvendo. Então, pacientes com pedra no rim, eles têm que procurar um nefrologista, um clínico geral. Tem muito essa cultura de apenas, eu tenho pedra no rim, eu tenho que procurar um urologista, que é o médico realmente adequado para tirar a pedra. Mas o que ocasionou a pedra? É justamente esse sedentarismo e muitas vezes essas comorbidades. Então é extremamente importante um exame físico completo, ou seja, uma avaliação clínica desse paciente, porque a pedra no rim ela não cura, ela é genética, a tendência fica, né? É como a hipertensão arterial, Dr. Gutenberg. A hipertensão arterial a pessoa toma remédio todo dia, por quê? Porque não cura, ela controla. E a tendência de litíase renal, a tendência de pedra nos rins, ela não cura. Então né? Ela controla. Você tem como fazer a prevenção. Tem que fazer prevenção e segmento clínico para não ter novos episódios. E o custo é praticamente nenhum, né? Evitar determinadas medicações em excesso, alimentação, algum tipo de alimentação, como você falou, o churrasco e tal, é um dos exemplos, e tomar líquido, tomar água adequadamente. E existe uma série de remédios atualmente que eles controlam a formação de cálculos renais. Fábio, você trabalha no Agarram, eu tenho contato com os colegas do Agarram, os colegas do Hospital de Base, e a preocupação nossa é a quantidade de pacientes com cálculo renal que são internados e passam muito tempo internados com cálculo, obstruído ali, tomando um remédio, tomando morfina, tomando remédios, né, opioides e tal, para aliviar a dor, e desenvolvendo até um quadro de insuficiência renal aguda. E pode até desenvolver para um quadro crônico e até a perda do rim, né? Você vê a importância e a gravidade dessa doença, que aparentemente é simples. A gente tem vários casos, tem pacientes internados lá que perderam o rim por conta de cálculos renais, e a gente tem na população, sobretudo brasileira, em pacientes idosos, uma coisa muito comum na nossa cultura, que é o abuso de anti-inflamatório. As pessoas, sobretudo após os 60 anos, tomam anti-inflamatório para tudo. E a gente tem pelo menos, atualmente no Agarram, a gente tem mais ou menos 16 pacientes fazendo hemodiálise. Eu posso falar tranquilamente que eu sou um dos responsáveis técnicos pelo setor. 1/4 dos pacientes teve a doença renal agravada pelo uso de anti-inflamatórios. A gente teve até um quadro dramático, Dr. Gutenberg, se o senhor me permite, a gente teve um paciente de 40 anos que ele era mecânico. E ele tomava todo dia anti-inflamatório. Ele era mecânico, tinha dor nas costas, tomava anti-inflamatório, ficou 1 ano tomando anti-inflamatório. Esse senhor de 40 anos de idade
ele é renal crônico e faz hemodiálise por abuso de anti-inflamatório. Então é uma doença de saúde pública e muitas vezes alguns colegas mesmo médicos acabam prescrevendo a torta direito anti-inflamatório. O paciente tem aquelas dores crônicas, dores lombares e tal, provavelmente é o caso desse mecânico, fica abuso do uso do anti-inflamatório e desenvolve ao longo do tempo a doença renal crônica, né? Perfeito. É um problema grave também. Não é só o uso de vitaminas, é o uso de anti-inflamatório, também não é só o uso do antibiótico, que pode levar às questões graves de saúde. Mas com relação ao cálculo renal, quais as formas de tratamento? Então, as formas de cálculo, de tratamento de cálculo renal são essa questão da ingesta, né? Uma ingesta hipossódica, hipoproteica, baixa em purinas, rica em citrato é fundamental, uma hidratação adequada e na ocasião da formação dos cálculos renais, realmente, né, o médico indicado é o nefrologista, né, ou o clínico geral para encaminhar posteriormente para o nefrologista, porque o nefrologista ele pode fazer, chama estudo metabólico. A gente pede alguma série de exames de urina de 24 horas para detectar justamente qual substância está saindo em excesso na urina e a gente pode prescrever o tratamento que, lógico, não cura, mas controla a condição clínica, né? O resultado desse exame de urina serve para você orientar a prevenção, né? Ou para orientar a prevenção. É rico em oxalato de cálcio e tal. Isso. E aí o médico orienta o paciente a evitar a ingesta de determinados medicamentos, de determinados alimentos, não é isso? Isso. E muitas vezes as pessoas acham que operando o cálculo renal, elas melhoram, mas o cálculo renal, ele é a consequência, ele não é a causa. A causa tem que ser detectada e muitas vezes a pessoa tem cálculo renal e atrás desse paciente, o Dr. Gutenberg, um clínico geral, avalia e detecta o quê? Que o paciente tem ácido úrico alto, que o paciente está tendo cálculo renal porque, na verdade, ele desenvolveu um quadro de diabetes, na verdade, ou porque ele é hipertenso e toma, por exemplo, hidroclorotiazida, que é um remédio que dá cálculo renal. Então, na verdade, é todo um contexto amplo, né? Então, o cálculo renal ele é consequência, ele não é causa. Tirando o cálculo renal, você tira o cálculo, mas você não tira a causa. O cara vai continuar com a usina de produção de cálculo. Uma formação de cálculo aí vai ter que montar um castelo de pedra. O tratamento pode ser com litotripsia. Explica aí o tratamento cirúrgico do cálculo renal. Então, o tratamento cirúrgico, geralmente são os colegas urologistas que realizam, né? Eles fazem geralmente a quebra dessa pedra através de procedimentos de litotripsia extracorpórea, né? E a retirada desses cálculos, né? Através de procedimentos cirúrgicos, né? Mas o tratamento realmente de prevenção ele é muito mais simples, né? A gente, através desse exame de urina de 24 horas, detecta que é substância, se é cálcio, se é ácido úrico, se é citrato, que é uma substância que previne a formação de cálculos e alguns pacientes excretam um pouco, e através desse dado a gente passa o tratamento adequado. E é importante salientar, doutor, que muitas vezes o cálculo renal ele se desenvolve com uma crise de cólica nefrética. A pessoa tem uma dor lombar violenta, importante, e ela dá no pronto-socorro muitas vezes com esse. Entretanto, muitas vezes o cálculo renal ele se desenvolve como infecções urinárias de repetição. Então, se a pessoa tem um quadro de infecção urinária de repetição, sobretudo pacientes jovens, muitas vezes em torno de 25% a 30% dos casos, na verdade, são esses cálculos renais que como se fosse um pneu para o mosquito da dengue. Então, o cálculo renal ele perpetua, a bactéria mora dentro do cálculo e esses cálculos renais perpetuam infecções urinárias. Pequeno, tal, que não causa uma cólica tão grande, mas que está alimentando ali. Que está alimentando as bactérias para a realização de infecções urinárias de repetição. E o tratamento clínico das cólicas renais é só naqueles cálculos pequenos, que podem ser eliminados através de uma hidratação adequada. Isso, cálculos mais ou menos menos que 0,7 centímetros, né? Eles podem muitas vezes ser tranquilamente eliminados pelo próprio organismo, né? Então, nesses casos, uma ingesta hídrica abundante e o uso desses medicamentos. Teve a crise de dor lombar, diagnosticou o cálculo renal e de repente melhorou e não teve mais crise. Às vezes ele elimina até sem perceber o cálculo, né? Isso. Entretanto, esse paciente ele necessita ser seguido porque você tem uma recrudescência de mais ou menos o paciente tem pedra nos rins, em 5 anos ele vai ter outra crise. Vai voltar a ter outra crise se não fizer a prevenção, se não fizer o a prevenção. acompanhamento adequado, né? Prevenção, como o senhor, o sindicato defende, a prevenção é a grande chave para a gente resolver grande parte das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Bem, Fábio, você que nos assiste, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Não saio daí, que daqui a pouco voltamos. No bloco anterior, a gente falou sobre litíase renal ou pedra no rins. E começamos a abordar a doença renal crônica. Agora vamos aprofundar esse tema, entender as principais causas, identificar os sintomas e conhecer as opções de tratamento, especialmente para os casos mais graves. Se você tiver alguma dúvida, é só apontar a câmera do celular para o QR Code aqui na tela e mandar sua pergunta para a gente. Bem, doutor Fábio, vamos agora para o nosso segundo bloco. E vamos começar falando sobre as causas das doenças renais crônicas. Existem fatores de riscos
específicos que a gente deve ficar atento e prevenir? A doença renal crônica ela pode ser entendida como a perda da capacidade dos rins de realizar as suas funções, que são vitais para o organismo, né? Então, os rins são os órgãos responsáveis por controlar a pressão, por limpar as escórias, limpar a sujeira do corpo, pelo controle hidroeletrolítico, ácido básico. Então, quando você perde as funções renais, você pode comprometer a vida da pessoa, né? E como o Dr. Gutenberg relatou aqui, a gente estava falando o quê? Sobre cálculo renal. O cálculo renal ele dá dor, né? Então, e é difícil para explicar para os pacientes que a doença renal crônica geralmente não dá dor, né? A doença renal crônica, então a melhor maneira de explicar seria como se fosse uma manga que você compra na feira. Ah, que manga bonita, que manga gostosa, você corta, ela está ferida por dentro. Então, grande parte das doenças que acometem os rins, elas ferem teoricamente os rins por dentro e não dão sintomas de dor. Então, se a pessoa ela não tem dor nos rins, isso não quer dizer que ela pode ter doença renal, sobretudo se ela tiver os fatores de risco, pressão alta, diabetes, problema de ácido úrico, de colesterol, essas coisas. Grande parte das doenças renais são silenciosas e tem uma série de população de risco que tem risco para ter a perda das doenças renais, que num estádio muito avançado pode levar inclusive a comprometer o risco, colocar em risco a vida da pessoa e ela necessitar de diálise. Então, a doença renal crônica, ela, na maioria das vezes, é consequência de uma doença crônica, né? Do diabetes, da hipertensão, uma cardiopatia que não tratou direito e desenvolveu uma insuficiência renal. Isso, pelo último censo brasileiro de nefrologia, né, feito anualmente pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, as principais causas que levam a doença renal no Brasil são hipertensão e diabetes. E isso também eu devo citar, porque eu tenho acompanhado o Dr. Gutenberg. Isso aí é uma luta que a gente tem do sindicato, da gente ter tratamento das pessoas nas unidades básicas de saúde, terem tratamento precoce, hipertensão e diabetes, coisa que no Distrito Federal não tem, né? E as pessoas, o que acontece? Elas acabam entrando em urgência nos pronto-socorros entre a vida e a morte, com uma perda grave da função dos rins e tendo que fazer diálise de urgência. Então, muitas vezes as pessoas confundem, a gente vai falar isso sobre o programa, com que diálise é uma sentença de morte. E é o contrário, a diálise é uma sentença de vida. Então, se a pessoa tem pressão alta, a pessoa tem diabetes, a pessoa tem histórico familiar de doença renal na família, ela tem que fazer exames preventivos para ver se ela tem doença renal, porque as doenças renais são silenciosas, muitas vezes os sintomas são o quê? Piora o quadro de hipertensão, a pessoa começa a ter urina espumosa, a pessoa tem alteração da coloração urinária, inchaço, edema, né? Então, náuseas, vômitos, sintomas gastrointestinais, hipoglicemia, pacientes diabéticos que começam do nada a ter hipoglicemia, pode ser que estão perdendo a função do rim, ou seja, muitas vezes as doenças renais acometem os rins não doem, e às vezes as pessoas têm doença renal e continuam urinando, porque urina não quer dizer diurese, né? Urina não quer dizer função renal. Muitas vezes a pessoa, doutor, meus rins funcionam muito bem, eles não doem e eu urino 7 vezes à noite. Esse paciente pode muitas vezes estar com doença renal, porque ele não tem dor, a maior parte das doenças renais não dão dor, e a pessoa tem uma dificuldade de concentrar a urina e urina bastante, poliúria, que pode ser sintoma de... Poliúria, polaciúria é sintoma de doença renal, né? São sintomas de doenças renais. Durante o dia, principalmente à noite, Isso. De repente pode estar desenvolvendo uma doença renal. E principalmente no idoso, a infecção urinária é assintomática, né? Isso é extremamente importante, que a gente tem muitos casos no Distrito Federal. A gente fez um trabalho, um relato científico no Agarran, no Hospital Regional da Asa Norte, que a gente, durante 4 anos, a gente fez isso junto com os residentes, levantamos as principais causas de doença renal e elas não batem com a literatura nacional, porque as primeiras causas eram hipertensão e diabetes e a terceira era pós-renal, doença prostática. Então, pacientes idosos que têm dificuldade de urinar e que têm infecções urinárias de repetição, têm que ficar atento, que muitas vezes esses pacientes eles podem estar evoluindo com doença renal. E a doença renal são esses sintomas, né, que são extremamente difusos, diferentes, às vezes praticamente oligossintomático, mas náusea, vômito, amargor na boca, alteração da coloração urinária, picos hipertensivos, inchaço, anemia. Muitas vezes a anemia pode ser, eu tenho uma anemia crônica e ela não melhora, pode ser um sintoma de doença renal, e é fundamental para isso a dosagem da creatinina sérica. É coisa que muitas vezes falta na fundação, na rede pública, nos postos de saúde. É um reagente que custa 20 centavos e que muitas vezes você pode mudar o curso de uma vida se você tem uma dosagem precoce. Fazer o diagnóstico, né? Fazer o diagnóstico precoce. Outra coisa que a gente tem que continuar batendo nessa tecla, e eu gostaria que você comentasse sobre isso, é o uso abusivo de antibióticos. Pode levar a insuficiência renal, Fábio? O uso abusivo de anti-inflamatórios e antibióticos pode levar a doença renal.
A gente teve casos também recentes que internaram no hospital, pacientes que tomaram muito anti-inflamatórios, né, e antibióticos também para tratar a infecção urinária tem mal curada. antibióticos que a gente usa reservadamente porque a principal complicação é a insuficiência renal. Isso, sobretudo... Não pode ser usada largamente e, infelizmente, o pessoal tem acesso à medicação e não acredita que vai ter a complicação, né? Isso, sobretudo aminoglicosídeos, né, gentamicina, micacina e alguns outros fármacos também que acabam, né, então o uso indiscriminado de remédios acaba levando pode ocasionar doença renal. E as terapias alternativas, né, ou substitutivas, como o transplante renal, como é que está essa história aqui em Brasília? Então, Brasília, pelo último censo brasileiro de nefrologia, estima-se mais ou menos que 10% da população adulta tem algum grau de doença renal, mas no Brasil a gente tem mais ou menos 150 mil brasileiros fazendo hemodiálise. Acerca da hemodiálise, a gente tem a média de prevalência é 600 pacientes por milhão de pessoas e a incidência é 300 por milhão de pessoas. Ou seja, você tem uma cidade, tem 1 milhão de pessoas, estima-se que 600 estejam fazendo diálise e em um ano vai entrar 300. Só que muitas vezes essa entrada de pacientes não é o suficiente para aumentar a prevalência porque os pacientes morrem. A doença renal crônica mata mais que câncer, que a maior parte dos cânceres no Brasil. Câncer de mama, câncer de útero. O serviço de transplante renal no DF funciona contento? Então, o transplante renal, doutor, ele assim funciona, mas assim a gente tem uma lista de espera muito grande. Funciona, mas não com a velocidade, a quantidade e a eficácia que a gente precisa. Sim, não funciona com a gente não tem dados do Distrito Federal, a gente o não tem... paciente elegível para o transplante, ele vai a óbito antes de conseguir realizar o transplante. Sim, porque a maneira como entra em diálise influencia o transplante. Como muitas vezes os pacientes eles dão entrada na urgência, né, eles acabam falecendo. Eles acabam falecendo e os que ficam vivos ficam com endocardite, ficam com sequelas, ficam com falência de acessos vasculares. A gente estima, doutor Gutenberg, que mais ou menos esteja entre 30 e 40 mil brasileiros, é um dado nacional, estejam na fila de espera para o transplante. E se a pessoa não tem possibilidade de realização de um transplante doador vivo, ou seja, se ninguém da família tem capacidade de doar o órgão que não tem compatibilidade, estima-se que o tempo em fila de espera para um transplante renal doador cadáver, ou seja, a pessoa entra numa fila de espera em torno de 8 a 10 anos. Então, eu acho que o grande drama do Gutenberg seria a questão da prevenção. 8, 10 anos fazendo hemodiálise. 8 a 10 anos fazendo hemodiálise numa clínica. Às vezes diariamente, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, em torno de 4 horas. E muitas vezes essa clínica de hemodiálise ela não está próxima do paciente. Não está próximo do paciente. Então a gente tem vários casos de pacientes que, por exemplo, sei lá, residem em Sobradinho e eles têm que se deslocar até Ceilândia. Isso aqui é a realidade do DF. A realidade do DF. A gente conduziu um estudo também, a gente tem mais ou menos em torno. Foi um estudo que eu realizei, fez parte da minha tese de doutorado, justamente estudando a iniquidade no acesso à diálise no Brasil. No Brasil a gente tem mais ou menos 5.570 municípios e a gente tem municípios que realizam diálise são só 250. Então, a maior parte dos pacientes eles têm que se deslocar grandes quantidades de em torno de 4, 5 horas para fazer um tratamento que também é 4 horas, para depois retornar, ou seja, tem uma grande iniquidade. Toda uma estrutura, tem que ter toda uma estrutura de discussão familiar para levar, transporte e tal, quer dizer, é realmente uma luta, né? É uma luta. E tem um outro tipo de diálise que tem sido estimulada justamente aqui no Distrito Federal, que talvez seja a região que mais faça isso, né? Tem o mérito, essa questão da diálise peritoneal. O governo... Eu queria perguntar a você, Fábio, antes de interrompendo um pouquinho, diferencia o que é hemodiálise e diálise peritoneal, qual a importância de cada uma delas? Perfeito, doutor. Então, como a maior parte dos pacientes talvez não consiga realizar transplante, né, por conta dessa dificuldade assim de ter doador e de ter também de ter um quadro de saúde estável que permita fazer isso, grande parte das pessoas vai ter que ficar substituindo parcialmente essas funções renais. E isso que a gente chama diálise. É uma substituição parcial das funções renais. E tem 2 tipos, sobretudo a hemodiálise. Geralmente o paciente tem que passar um catéter no pescoço, realizar uma cirurgia no braço e 3 vezes por semana, por 4 horas, realizar numa clínica de hemodiálise a filtragem do sangue, né, e das impurezas que acumulam por conta da pessoa não ter mais função renal. E esse é um tratamento, ele é um tratamento que é o tipo de tratamento que é mais difundido no Brasil, entretanto é um tratamento oneroso, né? Estima-se que 10% do orçamento do Ministério da Saúde no Brasil é destinado para manter 150 mil brasileiros vivos,
né? Ou seja, é uma conta complicada de se fechar, ainda mais porque a população está cada dia mais envelhecendo e como o Dr. Gutenberg tem brigado aqui no sindicato tudo, a gente não está conseguindo, na ponta, tratar hipertensão e diabetes. E as pessoas estão envelhecendo mais, mas ficando cada vez mais doentes. E existe um outro tipo de tratamento, né, que é a diálise peritoneal. É inserido um catéter, geralmente na região abdominal do paciente, entre o peritônio paretal e visceral, e a pessoa ela faz um treinamento para ela fazer essa diálise domiciliar. O governo fornece tudo, ele fornece o treinamento, fornece os banhos. Treina né, um parente para diálise. fazer, né? Oi? Treina alguém da família. Treina alguém da família para fazer esse tipo de treinamento e a pessoa ela leva uma vida muito próxima do normal. A gente tem, inclusive, recentemente uma paciente que ela que é uma paciente cega que está internada no hospital, ela não enxerga adequadamente e a gente conversou com a família e houve um estímulo para a realização desse procedimento. E a pessoa, ela leva a vida próxima do normal, à noite ela é conectada numa máquina e essa máquina, durante 8 a 10 horas, realiza o tratamento. Isso é bom porque dá menos instabilidade hemodinâmica, permite uma maior autonomia, entretanto, a pessoa tem que ter, muitas vezes, o quê? Condições sanitárias adequadas, uma casa com alvenaria, com suíte, familiares, ou seja, uma rede de proteção. E muitas vezes, estrutura adequada, né? E muitas vezes a população nossa é muito vulnerável, tanto econômica quanto socialmente, né? Estamos na capital do Brasil, mas infelizmente na capital do sistema público de saúde, maior sistema público de saúde do mundo, mas você anda 30 quilômetros e os pacientes não sabem ler, não sabem escrever, eles têm uma vulnerabilidade econômica e social altíssima, né? E daí a nossa luta, né, justamente porque o Sistema Único de Saúde, que a gente briga, eu, Dr. Gutenberg, a gente tem que fortalecer o Sistema Único de Saúde porque ele é promotor de justiça social. Não é certo as pessoas morrerem porque são pobres, porque são vulneráveis e elas não têm acesso à diálise. A saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. E a diálise, ela não é uma sentença de morte, é uma sentença de vida. Então, quanto mais pessoas fazem diálise... Chegamos ao final do nosso programa. Agradecer a sua presença aqui. Agradecer as pessoas que acompanham o meu doutor todo domingo na TV Brasília, Canal 6, às 10h30 da manhã. E antes de encerrar, eu gostaria que você disponibilizasse suas redes sociais, seu Instagram, seu Facebook, enfim, como as pessoas que precisam de tratamento possam lhe encontrar. Rede social, eu tenho um Instagram, @Dr. Fábio Humberto Ferraz. Eu realizo os atendimentos no Hospital Regional da Asa Norte, atuo numa clínica também no Dr. Crispim, em frente ao Hospital Regional da Asa Norte. Sou professor da ESCS, da Escola Superior de Ciências da Saúde, mas qualquer coisa, creio que pode me procurar pelo Instagram e nós estamos aqui. O conhecimento e o amor são duas coisas que quando a gente crescem, quando dividem. Então, quanto mais as pessoas souberem sobre doença renal crônica, melhor. E se você é hipertenso, é diabético, ou tem um parente seu que é hipertenso, diabético, e que tem histórico familiar de doença renal na família, por favor, dose sua creatinina, prevenção é o melhor remédio, juntos vamos vencer essa batalha. Chegamos ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer a você que nos acompanha todo domingo na TV Brasília, Canal 6, às 10h30 da manhã. E um feliz ano novo, um 2025 cheio de sucesso, saúde e felicidades. Um abraço a todos.